A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo das ilusões. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Quem foi Chico Xavier? Chico Xavier foi uma pessoa comum, mas ao mesmo tempo alguém especial e extraordinário. Para saber disso, basta observar o trabalho realizado ao longo de sua vida. Um homem que concluiu apenas o curso primário com muito esforço e nos deixou mais de 400 livros escritos. Chico Xavier foi o psicógrafo, o intermediário, aquele que conseguiu manifestar para nós de forma clara a ideia dos espíritos. Apesar de ter tido uma infância muito difícil, ter ficado órfão de mãe aos 5 anos de idade, sempre contou com a presença dos amigos espirituais. Em 1931, vê pela primeira vez Emmanuel, aquele que seria o seu mentor espiritual, que sempre estaria ao seu lado. A partir daí, ele não parou mais. Continuou trabalhando incessantemente em uma vida de absoluta abnegação, de dedicação ao próximo. Chico Xavier nos deixou mensagens de paz e de consolação, de esclarecimento e de orientação pelas suas mãos abençoadas. Era uma antena psíquica que captava as orientações que vinham dos espíritos. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Os espíritos ditaram a Chico Xavier 412 livros, cheios de mensagens de paz e de consolação. Também por isso, é um homem admirado por todos, independentemente da religião, porque era a caridade em pessoa, a manifestação de amor que se materializava junto ao homem. Sempre trabalhou em benefício do próximo, nunca se preocupou com o horário e com o avanço das horas nas madrugadas, consolando corações, orientando as mentes, recebendo com todo carinho aqueles que o procuravam. Chico Xavier também foi o intermediário de André Luiz, o espírito, o médico que foi na terra sanitarista e que depois de vários anos vem revelar a sua passagem além-túmulo, as suas experiências no mundo maior, mas de uma forma muito natural, como se fosse um repórter do outro mundo, a nos trazer o cotidiano das suas vidas. André Luiz vem relatar as suas experiências nesta obra que começa a coleção A Vida no Mundo Espiritual, Nosso Lar, publicada em 1944 pela Federação Espírita Brasileira. Revela exatamente a vida que prossegue naturalmente depois da chamada morte. Vem dizer que nós não morremos, que nós continuamos vivos, que a imortalidade é o nosso maior patrimônio. A história é relatada na colônia Nosso Lar, o tema do nosso trabalho. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá.
conheceremos os personagens que dão vida ao livro e saberemos quais foram as vivências de André Luiz depois da morte. Mas então, aquele lugar horrível onde eu sofri tanto é o que chamam de umbral? Umbral, uma zona obscura que começa na crosta terrestre e tem um significado mais amplo. É a região de trevas onde ficam detidos aqueles seres humanos que deixam um planeta, mas não se resolvem a cruzar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los. O que é a vida? O que é a morte? Vamos conhecer as vivências de André Luiz. André Luiz, o médico, vem relatar a sua experiência no plano espiritual. Começa a sua narrativa no livro Nosso Lar, falando das experiências que teve nas zonas inferiores, de sofrimento. Conta-nos sobre as suas experiências quando se depara diante da própria vida e da sua própria consciência, onde passa necessidades, sente frio, sente fome, percebe a sua roupa a estragar-se com o passar do tempo, a barba crescer e o que mais o incomodava, se sentia acusado, ouvia vozes, via algumas pessoas com expressões cadavéricas e tentava fugir. Suicida! Infame! Criminoso! Eu não sou suicida! Isso não é verdade! Não? Você pode até se enganar, mas nós não. Por que me perseguem? O que foi que eu fiz? Coitadinho, ele não sabe. Pensava que ia ficar impune. Você vai receber o que merece. Mas o que vocês sabem a meu respeito? Tudo! Não nos obrigue a relatar a sua vida, suicida! É mentira! Quem poderá me socorrer? Eu estou acorrentado por essas sombras. Eu tenho fome, tenho sede, eu sinto frio. Corria para um lado, para o outro, mas tudo em vão. A partir daí, começa a fazer, segundo a sua narrativa, uma viagem para dentro de si. Reflete como tinha sido a sua vida. Lembra-se da esposa, dos filhos, sente saudades. Estava ali desconsolado, passando necessidades. Finalmente se lembra de fazer uma oração. E neste momento vê diante de si a figura de um velho simpático que veio em seu socorro. Coragem, meu filho. O senhor não me desampara. Quem é o senhor? Um generoso emissário de Deus? Pode chamar-me de Clarencio. E sou apenas seu irmão, André. Agora procure permanecer calmo e silencioso. Terá que repousar muito para reaver suas energias. Quando começa a ser transportado daquele ambiente de sombras, André Luiz vislumbra uma luz. A luz do sol já no fechamento de um dia, ao entardecer. Começa a sentir uma nova atmosfera, se sente bem. Clarencio, o amigo espiritual, comunica que ele seria conduzido para um ambiente de tratamento. Dessa maneira, ele é encaminhado para a cidade espiritual de Nosso Lar. Quando a colônia espiritual abre as suas portas para a entrada de André Luiz, ele sente uma surpresa muito agradável. Fica admirado diante das construções, dos prédios, do movimento, das ruas, das árvores. Era uma cidade como qualquer outra. É abrigado no hospital, onde é recebido com muito carinho e assistência. Mas a dúvida, a interrogação permanecia. Afinal de contas, suicida eu? André Luiz se questiona como suicida. Quando é atendido por um médico espiritual, ele começa a compreender. O médico mostra para ele o seu intestino, o seu fígado, que haviam sido comprometidos por conta do abuso de alimentação, do abuso de bebidas alcoólicas, das energias sexuais que haviam sido desprezadas ou usadas de forma inconveniente, a tal ponto que André Luiz acabou se retirando da vida física antes do tempo. Não havia aproveitado sua existência como deveria. André Luiz se sente então desapontado, desanimado, mas reconhece que realmente aquilo era de fato o que havia ocorrido. Por isso, foi considerado suicida. Não o suicida consciente, direto, que fez porque queria se matar. Não, mas o suicida indireto, involuntário, que acabou abusando de suas forças
e que teve a sua vida voltada muito para as questões materiais, sem se preocupar com uma vida espiritual, com o equilíbrio, com a fraternidade. Reconhece o erro e se lembra, porém, de que foi ajudado, amparado. No momento em que estava nas zonas de dor, de sofrimento, nas regiões inferiores, quando fez uma prece, se ligou a Deus e recebeu ajuda. E essa ajuda veio a pedido da sua querida mãe, que nunca o esquecera, que já o havia precedido na viagem para a verdadeira vida. Ela então sempre se lembrava do filho e ele é ajudado por esse carinho de mãe. André Luiz tem toda uma vida no plano espiritual de desafios, de descobertas, e é isto que a obra Nosso Lar nos apresenta numa narrativa empolgante que conheceremos no decorrer do nosso programa. A colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil durante o século XVI. Segundo consta dos nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento, a luta dos pioneiros foi exaustiva no começo. Luta? Mas como assim? Quem dominava o lugar? Na Terra existem grandes extensões de áreas inóspitas. Aqui também temos vastas regiões de potencial inferior. André Luiz conta por que foi chamado de suicida e suas primeiras impressões fora do corpo físico. Comenta seu contato com os benfeitores espirituais e sua chegada em nosso lar. André Luiz continua narrando para todos nós a sua vivência no plano espiritual. Já estava na colônia Nosso Lar, sendo atendido, recebendo socorro e assistência em um hospital, onde pôde repousar, descansar, se alimentar com caldos e sucos reconfortantes, reforçando as suas energias, recebendo ar puro, vislumbrando a luz do sol em passeios pela colônia. Como um médico, André Luiz desejava trabalhar, colaborar, ajudar aquelas pessoas que pudessem precisar de auxílio. E sua vontade era logo começar a trabalhar, mas é orientado no sentido de que tudo tem o seu momento certo. André Luiz, então, começa a receber explicações sobre a cidade em que estava, uma cidade no outro mundo, uma colônia espiritual repleta de vida. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios: da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento são aqueles mais vinculados às regiões da Terra, às regiões inferiores. E os ministérios da elevação e da união divina já são ministérios que têm uma vinculação com o plano superior da vida, porque a cidade Nosso Lar é uma cidade de transição. Ela fica entre uma região inferior e as regiões superiores da vida. Por isso mesmo, os espíritos passam por ali na condição de estagiários, de aprendizes, de trabalhadores, de servidores. Eu compreendo a lição, meu generoso benfeitor. E só posso me curvar diante de tantas evidências. Eu quero me submeter a qualquer trabalho, mas a qualquer trabalho mesmo nesta colônia de realização e paz. Mas eu não possuo só verdades amargas, André. Afinal, tenho que lhe dar algum estímulo. Você não pode ainda ser médico aqui em Nosso Lar, mas oportunamente poderá assumir o cargo de aprendiz. Compreendo, ministro Clarencio. Além do mais, minha posição atual não é das melhores. Mas pode-se dizer que é confortadora. Muitas intercessões têm chegado ao Ministério do Auxílio a seu favor. André Luiz se anima tanto com o trabalho que chega a prestar qualquer serviço pelo prazer de trabalhar. Serviços que poderiam ser considerados desprezíveis, ele faz com o máximo amor,
porque reconhece que todos os trabalhos são importantes e a sua primeira atuação é exatamente limpar o chão. Com toda a humildade, com toda a disciplina, com a vontade de colaborar, o médico da terra se transforma então em faxineiro do espaço. Nosso lar é uma colônia espiritual que tem uma vida comum, uma vida normal como de qualquer outra cidade. Localizada geograficamente na região espiritual acima do Rio de Janeiro, é uma colônia que abriga em torno de 1 milhão de espíritos que ali estagiam, que passam por experiências variadas. Há necessidade, inclusive, das pessoas que ali estão de se alimentarem, de tomarem caldos e sucos reconfortantes. Até os que têm necessidade de uma alimentação um pouco mais pesada são ali assistidos. André Luiz conta que em nosso lar ocorreu um problema de alimentação. Há aproximadamente 100 anos havia acontecido uma solicitação por parte do governador da colônia para que a alimentação fosse um pouco mais sutil, para que os espíritos ali residentes pudessem se educar e utilizar assim mais dos fluidos da natureza, mais água, e que a respiração fosse usada de uma forma que pudesse absorver os fluidos naturais. Mas nem todos concordaram com isso. Alguns setores reagiram e achavam que deveriam se manter numa alimentação mais materializada. E isso se prolongou durante décadas. O governador permanecia a trabalhar assim de forma sempre calma, com carinho, com paciência, com atenção, mas houve um momento que o ambiente se desequilibrou. E aqueles que estavam ao redor de nosso lar, nas zonas inferiores, quiseram invadir a própria cidade. O governador teve então que tomar decisões mais drásticas, permitindo até que fossem reforçadas as muralhas da cidade e até com a proteção magnética para aqueles que tentavam invadi-la. Com o tempo, o problema foi resolvido. Os próprios pleiteadores da alimentação mais materializada acabaram concordando que o governador estava certo. Assim, resolveu-se que nos ministérios da regeneração e do auxílio, exatamente os que atendem os espíritos mais necessitados, que estão mais próximos das regiões inferiores, a alimentação permaneceria com caldos, com sucos, um pouco mais materializada. Nos demais ministérios da cidade Nosso Lar, já se teria essa alimentação mais sutil, mais elevada conforme a proposta do governador. O problema foi solucionado e a vida prosseguiu normalmente. Mas estamos sempre aprendendo. E foi essa experiência que, ao longo da narrativa do livro Nosso Lar, André Luiz nos trouxe. A satisfação de um aprendiz e de um repórter do outro mundo, que nos ensina e ao mesmo tempo aprende, com esse desejo de trazer a sua experiência para que a gente possa compreender um pouco dessa realidade que a todos nós aguarda. Veremos as revelações que André Luiz nos conta da cidade Nosso Lar e saberemos mais detalhes desta colônia que serve de residência a milhares de espíritos. Assim como acontece na Terra, André, a propriedade aqui é relativa. A aquisição é feita em troca de horas de trabalho. Nosso dinheiro chama-se bônus hora. É um cupom que nós podemos obter à custa de esforço e dedicação e que serve para adquirir quaisquer utilidades. Bônus hora? E perdoe a minha indiscrição, mas uma casa como esta vale quantos bônus hora? 30 mil. E cada família espiritual pode adquirir apenas um lar, nunca mais do que um. Mas, como eu disse, a propriedade é relativa. As construções, em geral, representam um patrimônio comum sob controle da governadoria. Quantos mistérios a desvendar! Quantas surpresas a vida no mundo espiritual nos reserva! André Luiz, na sua narrativa, nos fala sobre várias curiosidades que vivenciou, como esta, por exemplo. Será que na vida, no mundo espiritual, nós podemos nos transportar? Há transporte no mundo espiritual? Ele descobriu que na vida, no mundo espiritual, há também pessoas que necessitam utilizar transporte.
elas precisam se transportar de um lado a outro. E assim, André Luiz descobriu o aeróbus, uma espécie de ônibus aéreo, uma espécie de bonde que flutua no ar. Eu estava parado, quieto, entregue aos meus pensamentos, quando surgiu um grande carro suspenso do solo a uma altura de uns 5 metros. Levei um susto enorme. O estranho veículo, completamente diferente de tudo que eu já vira na terra, pairou no ar e em seguida desceu até nós como um elevador. Surpreso e curioso, examinei alguns detalhes. Parecia ser construído de material bem flexível. Era muito comprido e dava a impressão de estar ligado a fios invisíveis pelo grande número de antenas na cobertura. Mas, no plano espiritual, nem todo mundo utiliza o aeróbus. Alguns têm condições de volitar. A volitação é o transporte do corpo espiritual de um local a outro, pela força da vontade, pela força do pensamento. Não se precisa utilizar de asas como se fossem anjos, mas utilizando-se do pensamento e da vontade para se transportar de um local ao outro. Mas eles não utilizam a volitação em nosso lar de uma forma pública. Nem todo mundo domina a técnica e pode recorrer a esse instrumento. André Luiz nos conta também uma experiência muito curiosa, quando estava saudoso da sua mãe. Sentia falta da sua mãe, que o havia antecedido na passagem para outra vida, só que ele nunca a havia visto ali, no plano espiritual, e ficava se questionando. Certa noite, foi dormir com estas reflexões e teve a oportunidade de sonhar. Ele sonhara que estava diante da sua mãe, que conversava com ele, que o consolava, que dava uma série de explicações, e ele ali então pôde matar a saudade. Minha mãe! Filho! Meu filho! Meu querido filho! Não sei dizer o que se passou então. Voltei a ser criança como nos tempos em que brincava sob a chuva com os pés descalços da areia do jardim de casa. Eu chorava e abraçava carinhosamente a minha mãe. Misturava minhas lágrimas com as lágrimas dela. Este momento é uma dádiva tão grande que nunca poderemos agradecer a Deus. Outro fato muito interessante é que certa vez André Luiz sentiu medo. Ficou assustado no plano espiritual, porque avistou ao longe 2 vultos que tinham uma luminosidade e pensou que fossem fantasmas. Quis correr, mas a enfermeira Narcisa, que estava ao seu lado, disse para que ele se acalmasse, porque aqueles 2 vultos nada mais eram do que 2 pessoas que estavam ali e que estavam desprendidos do sono e eles estavam de passagem em nosso lar. Certamente eram espíritos que tinham mérito, que tinham condições de passarem ali pela colônia e estavam a trabalho, porque eram encarnados. Estavam ainda vivas na vida material e ali se desprendiam, e esta era a maneira de se identificarem, através de pontos luminosos. Estes nossos irmãos que se desprendem do corpo físico, que ainda estão encarnados, diferenciando-os daqueles outros que já deixaram o seu veículo carnal, que já estão no plano espiritual ou ali já permanecem de moradia. Certa vez, André Luiz bateu aos portões de nosso lar. Ele esteve ali diante de uma pessoa que queria entrar e pediu ajuda, porque procurava o céu que haviam prometido a ela, e ela ainda não tinha encontrado. A pessoa que a atendeu ficou um pouco surpresa e ficou na dúvida se deveria abrir ou não os portões. Resolveu fazer o contato então com outras pessoas mais experientes e disse que havia observado no corpo daquela senhora alguns pontos negros e que por isso não sabia se era seguro permitir a sua entrada. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Que injustiça! Fiz tanta caridade na terra e agora vocês não me permitem entrar! Ah, que coisa absurda! Malditos! Canalhas! Vocês vão me pagar um dia! A senhora sai e André Luiz fica muito intrigado com aquela questão. Não era uma falta de caridade? O irmão Paulo então explica que aqueles pontos negros visualizados no corpo da senhora
eram a imagem mental de 58 crianças que haviam sido assassinadas por aquela senhora. Ela era uma profissional da ginecologia e, com o intuito de beneficiar jovens que ficavam grávidas, ela acabava tirando a vida, cometendo o aborto, e ali estava refletindo no seu próprio corpo espiritual a imagem daquelas crianças em sofrimento e intensa dor. O irmão Paulo explica a Narcisa e, sobretudo, a André Luiz, que ali estava, que a mulher, em verdade, era um vampiro. Aquele que pede ajuda, mas no fundo não está interessado em ajudar, porque só faz exigência, só quer mordomia. Ela então tinha que seguir o seu caminho e certamente a bondade divina, assim que ela tivesse condições, haveria de ajudá-la de forma mais direta. Será que no plano espiritual existem casais? Será que os casais fazem as suas promessas, as suas juras de amor? Pronto. Estamos no Bosque das Águas, uma das mais belas regiões de nosso lar. Estou deslumbrado, meu amigo. Que bosque maravilhoso. É. O perfume da brisa. E quantas cores, quantas luzes. Ali então, no plano espiritual, todo aquele ambiente propício, eles enchiam-se de esperanças e de promessas no sentido dos sentimentos que haveriam de promover essa união, de solidificar o amor cada vez mais na constituição das famílias. Difícil descrever o que eu tinha diante de mim. Beleza me parece uma palavra pobre para traduzir o que eu via em todas as direções. Entre margens de grama viçosa, parecendo bordada de flores azuis, um rio imenso, tranquilo e de águas tão cristalinas que refletiam os tons celestes do firmamento. Estradas largas riscavam o verde da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga na claridade do sol confortador. Há uma curiosidade de uma chamada por uma rádio em um sistema de som, em que o companheiro solicita diretamente de uma colônia chamada Alvorada Nova a colaboração de voluntários para socorrer aqueles que haveriam de passar para o outro lado da vida. Era o ano de 1939 quando isto ocorria. A Segunda Guerra Mundial estava por se deflagrar, como realmente aconteceu, ceifando milhares de vidas que passaram para o plano mais além. Aqui fala a emissora do posto 2 da colônia Moradia. Continuamos a irradiar nosso apelo em benefício da paz na Terra. Convocamos todos os colaboradores de boa vontade para somar energias. A preservação do equilíbrio moral do planeta está sendo gravemente ameaçada. A paz precisa de trabalhadores na sua defesa. Juntem forças conosco. Há serviço para todos. Temos de proteger desde os campos vizinhos ao planeta até as nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Estas são algumas curiosidades que André Luiz nos relata, que realmente respondem a algumas questões curiosas, intrigantes sobre a vida espiritual que aguarda a todos nós no futuro. Veremos os relatos do espírito André Luiz sobre o encontro com a sua família ainda encarnada. Os cães são auxiliares muito valiosos nas regiões obscuras do umbral, André. Porque o local é habitado também por verdadeiros monstros, além dos seres humanos desencarnados. Os cães facilitam bastante o trabalho dos samaritanos. Ah, é? As mulas, além de suportarem pacientemente suas cargas, fornecem calor em certas regiões onde é necessário. E as aves que chamamos de ibis viajores ajudam na proteção da caravana, devorando as formas mentais odiosas e perversas que eventualmente surgem no caminho. Após experiências, vivências, práticas, estudo e aprendizado, André Luiz recebeu um prêmio inesperado. A oportunidade de visitar os seus familiares, a sua esposa e os seus filhos queridos.
André Luiz teria uma semana para permanecer junto aos seus familiares, mas ele foi surpreendido quando chegou à cidade. André Luiz fica surpreso diante da realidade que observava. A cidade estava um pouco alterada, o seu bairro também estava diferente, a sua residência era praticamente outra. Os móveis estavam em outro lugar, os seus filhos haviam crescido e a esposa querida, Zélia, jamais envelhecida. Mas o que causou maior surpresa em André Luiz foi perceber que Zélia estava casada novamente. Ela havia constituído um novo matrimônio. André Luiz, em princípio, reage, fica revoltado, indignado, ofendido, onde já se viu, porque a esposa não haveria de conservar a lembrança da sua pessoa. Será que era um adversário, Ernesto? Ou era um companheiro, um amigo? Porque, afinal de contas, refletindo melhor, ele surgiu em socorro de Zélia e dos seus filhos queridos, abrigando-os, protegendo-os, dando condições para que eles pudessem continuar vivos. E ele estava ali, disposto a amar a esposa que no passado lhe era tão querida e que ainda continuava no seu coração. Mais calmo, André Luiz retorna ao lar e percebe que a filha mais jovem sente muita saudade da sua presença e manifesta isso junto à sua irmã e à sua mãe querida. Mamãe, eu vim visitar vocês para saber como anda a saúde do Dr. Ernesto e também porque hoje estou sentindo tanta saudade do papai. Desde cedo eu estou pensando nele. Era só o que faltava! Eu já estou suficientemente aflita. Eu não vou tolerar as suas perturbações, minha filha. Isso é puro passadismo. Eu já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão a seu pai nesta casa. Mas, mamãe, é um sentimento meu. Como posso evitar? Sabe o que é, mamãe? Desde que minha pobre irmã começou com esse negócio de espiritismo, anda com a cabeça cheia de bobagens. É o cúmulo do absurdo essa história de que os mortos podem voltar. Não se trata de convicções religiosas. A verdade, mamãe, é que se papai ainda estivesse aqui conosco, meu pobre irmão não andaria por aí cometendo tantas loucuras. Cada um tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Neste momento, ele percebe que um médico estava saindo da residência, porque Ernesto estava gravemente ferido e o médico saía dali dizendo que ele praticamente já estava desacreditado. André Luiz sai então do ambiente do lar e vai para o local em que Narciso orienta-lhe, no sentido de se recuperar alguns elementos da natureza para trazer como possibilidade de cura de Ernesto. Saiba, meu amigo, que não só o homem pode receber e emitir fluidos. No caso do nosso enfermo, as árvores podem auxiliar muito. Em poucos instantes, Narcisa manipulou uma substância obtida com as emanações do eucalipto e da mangueira. Durante toda a noite, aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. Ernesto apresentou melhoras sensíveis, tanto que pela manhã o médico observou surpreendido que a extraordinária reação do doente podia ser considerada um verdadeiro milagre da natureza. André Luiz se sente feliz, assim como toda a sua família. Radiante, ele tem a oportunidade de voltar para nosso lar através da volitação. Sente-se aliviado, como que se uma carga tivesse saído dos seus ombros, e reconhece que a sua família não eram apenas aqueles entes consanguíneos, mas eram sim todos a quem ele podia beneficiar. André Luiz tem a grata surpresa também de, ao chegar em nosso lar, receber o prêmio de cidadão de nosso lar. Meu querido amigo André Luiz, antes você estava aqui, na cidade espiritual, sob a minha tutela. Mas de agora em diante, em nome da governadoria, eu declaro cidadão de nosso lar.
Mas estas são apenas algumas passagens da história relatada pelo médico na obra Nosso Lar. Muito mais tem-se a conhecer, muito mais tem-se a saber a respeito das passagens e das histórias, das experiências e vivências de André Luiz, porque este é apenas o início. A continuidade está na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Veremos como a obra Nosso Lar tem contribuído para compreender melhor a morte e saberemos como tem mudado a visão do mundo espiritual de quem tem lido este livro. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas irmãs e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O livro Nosso Lar faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual. É uma coleção de 13 livros em que André Luiz, um médico sanitarista que viveu no Rio de Janeiro no princípio do século XX, nos ensina as suas experiências, as suas vivências no mundo espiritual. Emmanuel nos ensina na apresentação da obra que uma das maiores surpresas que nós temos diante da morte é nos encontrarmos com a própria vida, com a nossa própria consciência. É nos olharmos diante do espelho e vislumbrarmos o que fizemos e o que deixamos de fazer, como nós aproveitamos ou desperdiçamos o nosso tempo. Nosso Lar é a colônia espiritual em que André Luiz habita e nos traz as suas experiências na condição de um repórter do outro mundo, que narra as suas vivências, tudo o que passou de uma forma muito agradável e atraente. André Luiz tem a característica de ser um espírito disciplinado, muito fiel aos seus conceitos e aos conceitos da espiritualidade. Nos ensina que nós devemos aproveitar o nosso tempo de uma maneira especial. No relacionamento com o nosso semelhante, com os nossos familiares, com os colegas de trabalho, representando sempre oportunidades que temos de aprender e continuar aprendendo sempre. Ao mesmo tempo que ensinamos, também aprendemos nesse relacionamento. André Luiz ficou surpreso diante da morte quando foi colocado como um suicida. A ele que havia vivido intensamente a vida, ele que não queria jamais morrer e de repente do outro lado da vida foi considerado suicida, por quê? Porque André Luiz abusou da alimentação, abusou das forças sexuais, não aproveitou bem o seu tempo na sua existência carnal. Isso para nós foi uma reflexão, porque não foi um suicídio direto, em que se tira a própria vida num atentado ostensivo, mas foi involuntário. É um suicídio indireto, em que, se nós não soubermos aproveitar a própria vida, estaremos matando o tempo que está à nossa disposição para ser produtivamente aproveitado. Emmanuel, na apresentação da obra ou da coleção A Vida no Mundo Espiritual, quando fala desta série e especificamente em Nosso Lar, nos ensina que a maior surpresa que temos diante da morte é nos defrontarmos com a própria vida, pois somos espíritos imortais. Isso significa que jamais morreremos. A extensão, a infinidade, a vida imortal aguarda a todos. Estamos aqui na Terra apenas de passagem, mas é uma passagem que merece um aproveitamento de excelência, a fim de que façamos tudo o que devemos fazer, aproveitando os ensejos que a misericórdia divina nos concede nesse processo evolutivo. A vida no mundo espiritual nos revela a nossa própria realidade, como consequência do que nós somos e do que nós podemos ser. É a oportunidade que nos surge para o prosseguimento do nosso processo evolutivo. Assim encerra a história de André Luiz na obra Nosso Lar. Mas a história está apenas começando, porque se tem muito ainda para dizer sobre a vida no mundo espiritual. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa,
Nosso esforço pobre, que traduz apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Permutar a roupagem infantil não decide o problema fundamental da iluminação. Uma troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Grato, meus amigos. Fornecemos apenas algumas ligeiras notícias aos espíritos sedentos de nossos irmãos na cena da realização espiritual, e que compreendam conosco que o Espírito sopra onde quer. E agora, que as minhas palavras se calem, recolhendo ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma.